Sabe, quando a gente pensa em textos antigos, muitas vezes vem à mente algo distante, talvez um pouco formal demais. Mas e se eu te dissesse que uma carta de quase 2000 anos é, na verdade, uma das mensagens mais viscerais, emocionantes e, olha, surpreendentemente atuais sobre conflito, sobre cura e sobre o poder que a gente encontra na vulnerabilidade? É exatamente isso que vamos explorar hoje, mergulhando no coração da segunda carta aos Coríntios. Para a gente entender essa carta, primeiro a gente precisa sentir o tom dela. O próprio autor, o apóstolo Paulo, disse que, ao escrevê-la, o pergaminho tinha mais lágrimas do que tinta. Imagina a cena. Isso aqui não é um tratado teológico frio, distante. É uma carta pessoal, escrita no meio de um relacionamento partido, cheia de dor e de um desejo imenso por reconciliação. Então, a nossa jornada vai passar por 5 temas centrais. A gente começa com a dor que deu origem à carta, depois passa pelo consolo que se acha na dificuldade, pela missão de reconciliar, pela alegria que vem de doar e, por fim, pela ideia mais radical de todas, a de encontrar força justamente na fraqueza. Vamos lá então. Primeira parte. Uma carta escrita em lágrimas. A gente vai entender a dor de um relacionamento rompido. O que está no centro de tudo isso é uma relação que está por um fio, sabe? Paulo tinha uma ligação muito forte com a comunidade de Corinto. Ele que fundou a igreja lá. Mas a confiança se quebrou. Rolou muita acusação, muito mal entendido. Ele chegou a escrever essa carta para evitar uma outra visita que, segundo ele, seria dolorosa para todo mundo. Era a tentativa dele de consertar as coisas, mesmo à distância. E isso nos joga direto na pergunta que pulsa em toda a carta. Uma questão que é tão relevante hoje quanto era naquela época. Como é que se conserta uma confiança quebrada? A resposta que ele dá vai se desenrolando aos poucos nos capítulos seguintes. E agora a segunda parte, o consolo em tempos de dificuldade que vem de uma fonte bem surpreendente de cura. A primeira parte da solução que Paulo apresenta vai na contramão do que a gente espera. Ele não fala para a gente evitar o sofrimento. Pelo contrário, ele descreve a própria experiência com uma honestidade brutal, dizendo: estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. A cura, veja só, não vem apesar da dificuldade, mas através dela. Olha que interessante como ele estrutura esse processo. Primeiro, a gente passa pela dificuldade, pelo sofrimento. Segundo, é nesse lugar de necessidade que Deus oferece consolo e restauração. Mas não para por aí. O terceiro passo é o que muda tudo. O consolo que a gente recebe nos capacita a oferecer esse mesmo consolo para outras pessoas. De repente, o sofrimento pessoal ganha um propósito comunitário. Isso nos leva direto para o nosso terceiro ponto, que expande essa ideia: o ministério da reconciliação, ou seja, se tornar amigo de Deus e das outras pessoas. Se o problema era um relacionamento quebrado, a solução, claro, é a reconciliação. E Paulo define isso como o ato de Deus que, através de Cristo, reconciliou o mundo consigo mesmo. No fundo, é como se fosse um novo começo, sabe? Uma oferta de perdão que limpa a lousa e permite reconstruir a relação. E essa ilustração mostra, de forma brilhante, qual é o nosso papel nisso tudo. Paulo argumenta que quem recebe essa reconciliação se torna um representante de Cristo. A tarefa? Persuadir as pessoas a deixarem as diferenças de lado. A mensagem central é surpreendentemente simples e direta. Tornem-se amigos de Deus. Ele já é amigo de vocês. Vamos então para a quarta sessão, para ver uma consequência bem prática disso tudo. Um rio de generosidade e a inesperada alegria de dar. Para ilustrar o que ele quer dizer, Paulo usa um exemplo muito forte, o das igrejas da Macedônia. Dá uma olhada nesse gráfico. Elas enfrentavam problemas seríssimos e uma pobreza desesperadora. E mesmo assim, no meio dessa pressão toda, surgiu o que ele chama de um rio de doações sinceras e generosas. É o paradoxo macedônio. A dificuldade extrema gerou uma generosidade extrema. Então, o ponto central aqui é que a generosidade não é sobre o quanto se tem, mas sobre a atitude do coração. Não é uma obrigação feita com má vontade, mas uma resposta alegre. Como diz a citação, Deus ama o doador que se alegra com a doação. A alegria é a marca de uma vida que foi reconciliada. E agora a gente chega no clímax da carta, na ideia mais radical e poderosa de todas. Seção 5. A força encontrada na fraqueza ou o reino de cabeça para baixo. Para se defender de outros líderes que se gabavam de suas qualidades, Paulo apresenta o próprio currículo. E é chocante. Em vez de sucessos, ele lista suas fraquezas e sofrimentos.
Foi preso várias vezes, apanhou até não poder mais, naufragou 3 vezes, enfrentou perigos de todo tipo, passou fome e noites sem dormir. Ele apresenta cicatrizes como se fossem suas credenciais. Aqui está o contraste bem claro. De um lado, o poder do mundo, que se baseia em se gabar, em discursos bonitos, em currículos impressionantes. Do outro, o modelo que Paulo propõe, que é o oposto. A força de Deus se manifesta na humildade, na dificuldade e numa vulnerabilidade autêntica. E ele usa uma metáfora perfeita para isso. Ele diz que a gente carrega essa mensagem preciosa em vasos de barro sem adornos, ou seja, nas nossas vidas frágeis, imperfeitas. E por quê? Para deixar bem claro que o poder extraordinário pertence a Deus e não a nós. É a fragilidade do porte que destaca o poder do que tem dentro. E aqui está o coração de toda a carta. Depois de pedir 3 vezes para Deus tirar um espinho na carne, uma limitação que não ia embora, ele recebe esta resposta: a minha força brota da sua fraqueza. Percebe? Não é que a força substitui a fraqueza, ela se aperfeiçoa na fraqueza. Então o que a gente pode tirar disso tudo? Primeiro, que a verdadeira conexão se constrói na vulnerabilidade, não na performance. Segundo, que o consolo que a gente recebe em tempos difíceis foi feito para ser compartilhado. E talvez o mais importante, que a força de verdade é encontrada quando a gente abraça a fraqueza, permitindo que um poder maior atue através dela. Isso tudo nos deixa com um pensamento final, uma provocação. Num mundo que ensina a gente a esconder as nossas vulnerabilidades, a sempre projetar uma imagem de sucesso, essa carta antiga nos faz uma pergunta bem incômoda. E se as nossas maiores forças estiverem, na verdade, escondidas bem nas nossas mais profundas fraquezas?